ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E no episódio de hoje vou contar a história de um dia em que a pacata cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, recebeu mais de 30 mil pessoas que ficaram esperando os jupiterianos chegar graças a um homem iluminado. Spoiler, os ETs não chegaram. Venham com a gente conhecer o evento maluco e brasileiro que entrou para a história como Efeito Casimiro. E vale dizer que esse foi um pedido muito pedido do nosso queridíssimo Ricardo Cravo. Mas antes, vamos contar para o pessoal que ouve ao vivo que o Drinco separou pra gente. Qual é o vinho, meu amor? O vinho de hoje é o Boom Bang Bang Couch Doom, um vinho tinto produzido com as uvas Grenache, Syrah, Tempranillo, que resulta num vinho frutado, com toques de morangos e cerejas maduras, e está por apenas R$ 35,00 lá no Drinco. Mas corra que está acabando. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá. Bem, toda essa coisa que aconteceu em Casimiro de Abreu, que vamos chamar de evento ufológico peculiar, foi causado por um único homem muito convincente. Era ele, Edílcio Barbosa, cuja história preguiça ninguém sabe nada. Sério, eu dei uma procurada sobre os antecedentes do meliante, mas ninguém sabe nada mesmo. As únicas informações sobre ele, bem vagas, são: talvez ele tenha sido um ex-sargento do exército. E talvez ele fosse filipino, tendo se naturalizado brasileiro. Mas essas informações não são amplamente confirmadas ou detalhadas. Ele era um mistério antes de aparecer, dizendo que falava com os jupiterianos e que eles viriam a Casimiro de Abreu num dia de março de 1980. ETs em Casimiro de Abreu é um autor muito mediano, então tá tudo bem. Jupiterianos, não qualquer ET, jupiterianos. Mas é claro que nem todo mundo acreditou em Edílcio. É muito difícil falar o nome dele, Edílcio. Na verdade, eu vou fazer uma confissão aqui, eu escrevi o nome Edilício no roteiro inteiro, depois eu tive que trocar para Edílcio, que é o nome dele verdade. Um dos fazendeiros locais, justamente o da fazenda que Edílcio dizia ser o lugar em que os ETs apareceriam, no dia 8 de março, pediu provas. E Edílcio não se fez de rogado. Uma semana antes, ele marcou na fazenda dizendo que ia aparecer um objeto no céu depois da meia-noite. E naquele dia, uma bola surgiu no céu de Casimiro de Abreu, confirmando as expectativas. Pronto, não sabemos se foi a bola, mas ela foi tão convincente que aí começou a juntar gente mesmo. Tipo igual no Rio Grande do Sul, quando eles estavam rezando por ET, vir. Com o celular? Com o celular. Mas isso era uma coisa mais... Mas ele não era sargento também? Talvez ex-sargento. Ou sempre, filipino. sempre não sabemos se ele era filipino ou ex-sargento. Bem, a notícia dos ETs, dos jupiterianos, se espalhou como rastilho de pólvora. Ou em mineirês, rastilho de pólvora. Caravanas e caravanas de gente se mandaram para lá. Cerca de 30 mil pessoas. Imagine um evento numa cidade que, segundo o ChatGPT, tinha 18 mil habitantes. E segundo o Perplexo, tinha 22 mil habitantes em 1980. Para você ter uma ideia, em 2022, ela tinha 46.110 habitantes no censo. Ou seja, 30 mil pessoas foi uma enormidade, mais do que a população da cidade, né? Você gosta de cidades pequenas? Depende. Você já viu algum objeto não identificado em uma cidade pequena? Várias. Várias vezes? Várias vezes. Você já entrou em contato com jupiterianos, Danilo? Não sei, talvez, se eles estiverem espalhados por aí. Os homens lagartos, né? Que nem na série. Mas voltando, o dia 8 de março de 1980, quando a pacata cidade de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio de Janeiro, viveu um dos episódios mais curiosos e emblemáticos da história da ufologia brasileira. O que parecia ser apenas mais um relato de avistamento de OVNIs ganhou proporções gigantescas e mobilizou dezenas de milhares de pessoas com uma verdadeira espera coletiva da chegada da nave alienígena. E esse fenômeno, como eu falei, ficou conhecido como Efeito Casimiro, mas muito por conta de um curta que surgiu depois. O protagonista também, como já adiantamos, foi o Edílcio Barbosa, o auto-intitulado Mensageiro de Júpiter. Ele afirmava ter recebido uma missão especial, ser o canal de comunicação entre os seres de Júpiter e a humanidade. Segundo Edílcio, esses extraterrestres viriam à Terra para trazer mensagens de paz, evolução espiritual e alertas sobre o futuro do planeta. Bem, se a gente tivesse ouvido os jupiterianos lá, né? Não queria dizer nada. No dia marcado, a fazenda Nossa Senhora da Conceição,
local escolhido para o pouso da nave, foi tomada por uma multidão estimada de 30 mil pessoas. Para uma cidade pequena, esse número representava uma verdadeira invasão, transformando o local em um centro de atenção nacional. A prefeitura local, e em especial o prefeito da época, José Bicudo Jardim, abraçou a causa, organizando uma comissão oficial de cerca de 30 pessoas para recepcionar os extraterrestres. Haveria desfile, entrega simbólica das chaves da cidade, e até apresentariam os ETs como uma enciclopédia Barça, como uma forma de apresentar o conhecimento humano aos visitantes. Tá incrível, Danilo? Pois é, muito bom. Uma Barça. Era caro na época. E não existia internet na época. Eu amei que eles tinham planejado um banquete e um baile também, mas estavam em dúvida sobre o que os jupiterianos comiam. O que será que os jupiterianos comem? O que você faria para um banquete? Espetinhos. Espetinhos de quê? De tudo. De gato? Também. Entendi. Bem, a polícia militar foi acionada para garantir a segurança e a ordem, dada a grande concentração de pessoas. E foram cerca de 300 policiais, não só da cidade, mas também de cidades vizinhas. E para esse evento foi criada uma lista de como se comportar na aparição, com 14 itens que eu vou ler para vocês. São os mandamentos para encontrar ETs. Quer saber? Manda aí. 1. Estacionar sem interditar a BR-101. Faz sentido. 2. Não interditar também a entrada da fazenda, pois ambulâncias e viaturas policiais devem transitar. Boa ideia. 3. Não ingerir bebidas Aí tá alcoólicas. 4. Levar sua própria alimentação e água. Mas não pode vender lá? Não, era um evento que não estava vendendo. Então tá, até leva, né? Só vai passar fome. 5. Usar botas. Imagino que devia ser uma lama. Ou ter cobra, né? 6. Não levar crianças. Por quê? ET não gosta de criança? Não sei, mas acho que... É o Alf? Que ao invés de comer gato, come criança? Pra proteger crianças. Não sei por quê, meu amor. Tipo, não levar criança. É porque também o evento era de madrugada. Não importa. 7. Não fazer fogueiras. Por quê? Botar fogo no ET? Acho que é para os ETs conseguirem. Não fazer queimadas? Não ter queimada, né? Não correr risco de ter um incêndio florestal na fazenda. 8. Silêncio. Possível. O brasileiro nunca é silencioso. 9. Seja calmo. Também. Impossível. 10. Não corra. Impossível. 11. Não ultrapasse as placas de advertência. As pessoas não veem. Você acha que as pessoas e não nem veem? sabem ler também. Claro que elas sabem, pelo amor de Deus. 12. Não entrar com nada metálico. E se o cara tem um... Eu não entendi isso. Uma perna. É tipo, porque assim, metade, se você pensar nas obturações brasileiras, naquela época era tudo de amálgama, gente. Não é metal? Ia voar. Pois é, então não pode usar óculos. Achei complicada essa história. 13. Procurar dominar suas emoções. Isso todo mundo procura até hoje, né? Que eu achei estranho, porque seja calmo. É igual a procurar dominar suas emoções. Ou, na verdade, não. E o 14 é seja gentil. Sempre. Então, esses são os mandamentos para receber ETs. A expectativa no momento era palpável. Famílias inteiras acampavam no local, sem crianças, pelo jeito, né? Jornalistas transmitiam ao vivo, e a esperança de um contato imediato com seres de outro planeta dominava o ambiente. E todos ficaram em silêncio, esperando. Só foi permitida a música calma, para não assustar os jupiterianos. Foi uma paz só. Porém, a noite passou, e às 5h20 da manhã, que era o prazo dado, passou também. E o disco voador apareceu? Vai ver que ele errou o Waze, foi parar em outro lugar. Foi, possivelmente. Ele foi parar em Petrópolis, né? Né, talvez. Não apareceu, infelizmente. Aí, após o não comparecimento da nave, Edílcio Barbosa, que saiu escoltado do local para evitar confusão, explicou que a quantidade de pessoas teria impedido a aterrissagem dos jupiterianos, uma justificativa que, para muitos, reforçava a fé e o mistério em torno do evento. A frustração, embora grande, não apagou a aura de mistério e fascínio que o episódio gerou. Pouco tempo depois, Edílcio faleceu, vítima de complicações de saúde, que resultaram na amputação das suas 2 pernas. Sua morte precoce contribuiu para o mito em torno de sua figura, que até hoje é lembrada como um personagem singular da ufologia brasileira. Reza a lenda que ele disse para um amigo que um jupiteriano havia dito para ele que ele perderia primeiro uma perna, depois a outra, em decorrência do diabetes, e depois faleceria, o que de fato aconteceu. Então ele não tomou cuidado, mesmo sabendo. Então, porque eu acho que dá para evitar, né? Perder se você pernas sabe por negócio conta desse de diabetes. é. Mas eu não sei. Então, acho que ele também, talvez ele gostasse muito de paçoca, eu não sei. Do ponto de vista sociológico, o evento pode ser interpretado como um fenômeno de massa, onde o desejo por transcendência e contato com o desconhecido levou milhares a se unirem em uma experiência compartilhada. Psicologicamente, demonstra a força das crenças e da fé, mesmo diante da ausência total de evidências concretas, que no caso era só a palavra do moço mesmo. Faltou ligar um Tecneira, né? Não tinha nessa época, Não, senão era já só virava a música primeira calma. rave. E
assim, mas também assim, ele mostrou a bola, teve a bola que os caras viram uma semana antes, né? Tem pessoas que têm a teoria que o evento ainda foi maior, porque o Brasil estava se liberalizando por conta do fim da ditadura, que chegaria nos próximos anos. Por isso, acredita-se que a vontade de se reunir aumentou a concentração de malucos e jovens loucos para se divertir. Absoluta certeza, foi isso. Ainda mais no Rio de Janeiro, o estado, né? Mas vale também dizer que o Brasil sempre teve uma relação especial com o fenômeno UFO, né? Desde relatos históricos na década de 50, passando pela Noite Oficial dos OVNIs, né, que aconteceria em 1986, até inúmeros avistamentos registrados oficialmente pela Força Aérea Brasileira. O país é um dos mais ativos em relatos e estudos ufológicos no mundo, sabia? Sabia, a gente até fez um episódio sobre. Casimiro de Abreu, com o episódio de Edilcio Barbosa, entrou para a história como símbolo da mistura e fé, mistério e cultura popular. Talvez melhor do que a fama do próprio Casimiro de Abreu, o autor, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O evento é frequentemente estudado por ufólogos, antropólogos e historiadores como um caso emblemático que ultrapassa o simples avistamento, né? Porque se tornou um fenômeno social. Na verdade, é um grande delírio. Décadas depois, o efeito Casimiro continua a fascinar. Documentários premiados internacionalmente resgatam a história, entrevistam moradores e especialistas e tentam compreender o impacto daquele dia. Para muitos, o evento é um lembrete da capacidade humana de sonhar, acreditar e se unir em torno do inexplicável, completamente inexplicável. Além disso, o Casimiro de Abreu também mantém, obviamente, essa memória viva, né, que se tornou parte da identidade cultural do local, atraindo turistas, ufólogos e curiosos interessados em conhecer o lugar onde milhares esperaram por uma visita de jupiterianos. E é importante também não confundir o efeito Casimiro com o efeito Casimir, que é um fenômeno da física. Aqui está a explicação da inteligência artificial para esse efeito. Não me perguntem mais, porque eu sou de humanas e eu pedi uma explicação feita para bobos. O efeito Casimir acontece quando duas placas metálicas muito próximas no vácuo se atraem, sem encostarem em nada. Isso acontece porque o vácuo quântico tem flutuações de energia, e entre as duas placas há menos espaço para essas flutuações. O resultado é uma força que empurra as placas uma contra a outra, como se do nada tivesse força. Então, tá? Agora vocês aprenderam também que existe o efeito Casimir na física, tá? Bem, e fica aqui outra indicação para todos assistirem um mini documentário Efeito Casimiro que está no portal de curtas e também no YouTube. E também vale a leitura de Casimiro de Abreu, o poeta. O poeta. Que não nasceu em Casimiro de Abreu. Ele é o cara do poema Meus 8 Anos, que acho que todo mundo sabe os primeiros 2 versos. Sabe, pesadelo. Ou a primeira estrofe. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, de minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E é isso, Danilo, algum comentário ufológico ou literário? Sabes de cor o poema Meus 8 Anos? Agora não mais, eu sabia. Eu lia muito Casimiro de Abreu, mas eu achava ele fraquinho da turma dos românticos todos. Entendi, porque você era gótico, né? Era mais, né? Mas, assim, acho... Foi um delírio coletivo ali, todo mundo queria festa, na verdade, né? Se tocasse uma tequineira ali e liberasse a cachaça... Foi uma festa sem muita festa, né? Porque foi uma festa silenciosa. Porque não deixaram não deixaram fazer barulho, não deixaram tomar um goró. Se deixasse, nossa, ia virar 3 dias de festa ali. Até, não chegou agora, ele tá atrasado, é brasileiro, é jupiteriano brasileiro, tá atrasado. Aí, no dia... Entendi. Você acha que, na verdade, os jupiterianos talvez tenham chegado no dia seguinte? Talvez, não tinha ninguém lá. E aí eles falaram, erramos na curva ali, chegamos. O ex mandou pro lugar errado. Talvez os jupiterianos tivessem sido assaltados no meio do caminho. Vai que passou dois homens numa moto. 2 caras numa moto, né, espacial. Pois é. O que eu ouvi também é que, em Casimiro de Abreu, muitos bebês nasceram, depois de 9 meses. Também faz sentido, né? Não tinha nada pra fazer ali, né? Foram pro matinho. Exatamente. Bem, e mais algum comentário? Não, segue o barco. Por último, eu quero dizer para vocês continuarem mandando seus pedidos, que eu finalmente arrumei uma tabela com todos os mais recentes, e aí não perderemos mais pedido algum. Olha aí. Olha só, demorou o quê? 6 anos para fazer isso? Pois é. Mas ela fez. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora. Todo mundo assim em um clima festivo e de muita paz. Parece brincadeira. Muita gente sem confusão nenhuma, em um clima de muita paz, de muita tranquilidade. Quando foi chegando a hora do disco descer, fez um silêncio, uma coisa assombrosa. Aí passou um pássaro voando que foi evidentemente aplaudido pela galera, né, que estava lá sequiosa de ver alguma coisa voando, né? Um pássaro já estava bom.
Recadinhos. Danilo, se um jupiteriano quiser entrar em contato com a gente, faz como? Manda um e-mail pro Elon Musk lá, mandar uma nave espacial pra eles. Ele não pode simplesmente mandar um e-mail pra gente? Eles não têm e-mail. Como você sabe? Ué, tem? Eles são evoluídos. Não tem internet lá. Eles são evoluídos. Você sabe, eles não conseguiram chegar nem em Casimiro de Abreu. Se um terráqueo quiser entrar em contato com a gente. Aí pode mandar um e-mail, sim, pra contato@muitopior.com.br. Pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter X. E também os nossos canais no Spotify e no YouTube. Muito bom. Bem, dos recadinhos do Spotify, a Helenara Stein então falou no Nina Rodrigues. Impressionante como a ciência, entre aspas, pode ser usada para tanto preconceito enviesado na vida. Sabia das ideias eugenistas, mas não conhecia o Nina. Poucas pessoas conhecem o Nina. A Tânia Alexandre mandou, não conhecia essa história. E assim como a Camila, achei que se tratasse de uma mulher. Olha aí. Tá difícil achar canalhas, mulheres brasileiras. Mas eu tô procurando. Se vocês souberem, aí me mandem. Bem, o Giancarlo, ele escreveu em russo e eu não traduzi, infelizmente. Mas estamos achando que é olá, tudo bem. Sim, respondendo ao comentário do episódio anterior, vocês são sempre ótimos e nós, a audiência, também estamos ótimos com vocês. E quando escutamos vocês. Me lembro desse sequestro, principalmente do Silvio Santos e da Patrícia. Numa sacada, cenando felizes e sendo fotografados. Oi? Outra coisa que me chamava a atenção era o tamanho daquela casa, helicóptero filmando a propriedade. E teve depois a teoria que ela teve síndrome de Estocolmo. Ótimo episódio. Abraço. Banco Pan-Americano. Lá vai o Danilo com a teoria da conspiração. Aí no episódio da Maria Bonita, o Heraldo escreveu: pior podcast que já ouvi. Não entenda do que essa mulher fala. Não entendo o que ele escreve, né? Porque não escreveu direito, mas enfim, paciência, vai embora. Tchau, valeu. Já no Nina Rodrigues, todo mundo. Eu tive que eliminar um cara que me falou que eu tinha um QI 60. Enfim. Olha isso. Voltando ao Nina Rodrigues, o Giancarlo de novo falou: oi, Camidani, como adoro essa série dos canais BR. Senhor Nina fazendo um ótimo desserviço. Parabéns. Devia ter cuidado dos mortos em silêncio ou aproveitar e costurar a própria boca para não vazar toda essa verborragia patética de eugenismo e preconceito. Também sinto falta de mulheres canalhas e adorei a sugestão de teorias da conspiração. E episódio da Rita Lee. Apesar de já ter lido as biografias, aguardo a vossa versão. Até mais ver, meus caros. Um grande abraço, Giancarlo. A gente tá procurando mulheres canalhas no momento e teorias da conspiração, Danilo. Você vai ter que começar uma nova série aí. Pois é. Não você ou não. Já no Leonilson, a Angélica Xavier falou: fui a uma exposição com suas obras em São Paulo, lindo demais. Me marcou um desenho em papel do Hemocentro. Se tiverem exposições do Leonilson, vão, por favor. Já na gripe espanhola do Brasil, no Brasil, a Cristina Paixão mandou: ouvindo o episódio e imaginando. Esse episódio foi um presságio? Será? Cara, ele foi pouquinho antes da Covid, mês né? Antes, foi, né? Tipo, muito impressionante, assim. Foi talvez tenha sido. Já no Insta, a Silvia Rumin mandou... No Nina, né? Esse é realmente um canalha asqueroso. Obrigada pelo episódio, casal. Abraços. Abraço. E o Nélio Ramos mandou: Ei, que história é essa de pensar em parar? Além disso, queremos uma série de pelo menos 10 episódios com teorias da conspiração. Abraços, se cuidem. E a Cassala concordou com ele, falou nada disso. E a Cassala falou: no que depender de mim e das histórias do Brasil, vocês vão querer parar toda semana por pelo menos 20 anos. Pelo amor de Deus, Cassala, pelo amor de Deus, 20 anos é muito. Acho que não vai dar, não. Já no do Silvio, o Alessandro Soares mandou: essa história é muito maluca. Lembro que uma época que o Silvio Santos batia de frente com a Globo, com a Casa dos Artistas. E a casa de um ricaço sendo invadida 2 vezes pelo mesmo sujeito é épico. Grande abraço. Épico é o sujeito, né? Eu acho impressionante esse cara. Já no nosso post de 6 anos, a MC Paixão 71 manda: bacana demais o podcast de vocês. Conheci vocês depois de uma publicação de uma amiga no Instagram. Olha só como é bom vocês falarem sobre a gente, viu? Sobre as músicas dos anos 80. Passei e estou ouvindo e devorando os episódios em ordem aleatória. Muito boa curadoria de temas e os comentários são maravilhosos. Em alguns casos, me divirto muito. Parabéns pelos 6 anos. Abraços. Abraços. Já no YouTube, na Folha de Neguinho Zé Ferreira. Nossa, foi longe, né? Antigo, né? A Maria Cida mandou: Lúria era filho de Mônica. Não sei dizer agora, não lembro, faz bastante tempo. Sabemos? Não sabemos.
Aí o E Francisco... eu acho que é Yuri, não é Luri. Yuri? Ah. Yuri. Ah, tá. Parece um L. E já o Francisco José mandou: mentiram e acabaram com a moral dele. Ele fez certo. Não fez. Cara, não fez certo. O cara foi chamado de homossexual e aí matou metade da cidade. Não faz sentido. Não fez certo, não. A família inteira, a mulher, o pai da mulher. Tá tudo bem, gente. O Marlon Alves mandou no episódio do Mistério dos Irmãos Aragão. Que loucura, gente. Não teve nenhuma atualização do caso? Não, claro que não. Ele é fake. É fake. Já no Roberto Acer mandou no Tenório Cavalcante: milicianos fazem tráfico de droga e armas. Tenório não era miliciano. Não, ele só ele era um ajudou a introduzir o tema. Ele era um proto-miliciano. Essa é a história, na verdade. Proto. O Rainer Stegmiller mandou: gostaria de entrar em contato com vocês. contato@muitopior.com.br. De novo, contato@muitopior.com.br. Olha o carro da pamonha. contato@muitopior.com.br. Nossa, desandou. Agora vamos para as pessoas que só deram um curtir. A Igrais, CF Souza, Reni Dick. Isso aí, pela foto, você caiu na armação aí. Evaldo Novellini, Cassala, Silvia Romim, Ricardo Cravo, Rocha 84, Anderson, Michele Cass, Naná PJ 16 e a Maria. E no Facebook. Maria, né? Maria, M-A-A-R-I-I-A-A-A. É isso. E no Facebook teve o Alexandre Straioto, o Renato Alves e o Olímpico de Jesus, que tentou mandar uma mensagem pra gente e não veio, sei lá o que aconteceu. E um abraço pro Cláudio Schubart lá no nosso no Twitter. E também deixar um abraço para as duas calfinhas. A com K e a com Q. Ok, e pra Aisha sempre também. Também, Aisha. Então é isso, gente. Tem mais algum? Não, segue o barco. Até semana que vem. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.